fazer uma coisa só, senão deu merda, fecha tudo e reinicia. É isso que eu digo de computador e qualquer coisa. Tchau. Boa noite, Paulinha. Tá me escutando? Boa noite. Professora Emília já tá aqui. Boa noite. Vou esperar entrar mais gente para a gente poder começar. Por favor, cliquem aí nos coraçãozinhos e nos aviãozinhos para que as pessoas sejam notificadas para que a gente possa começar. Por favor, vão me dizendo se o áudio tá ok, se a imagem tá ok. Boa noite, boa noite. Boa noite. Professora Emília já está online. Mandei o convite para ela. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, minha querida? Tudo bem, Flavinha? Tudo bem? Todos que já estão aqui, estão me ouvindo bem? Por favor, vão avisando aí nos comentários. Eu vou fixar o tema, colocar logo aqui, audiência virtual, enquanto o pessoal vai entrando. Então já vou mandando beijo para Ana Paula, para Dani, para, deixa eu ver quem eu anotei mais, Patrícia, da OAB do Cabo, presidente de comissão, Cris e todos os outros que estão aí. Rogério. Show. Deixa eu ir botando aqui. Inclusive, Dani e Patrícia me cobraram de tarde o café. Demorou, mas saiu, ó, meninas. Estão servidas, é cappuccino agora. Olha que chique. Esperar acabar essa pandemia para tomarmos juntas todas, né? É verdade, estava falando com Dani por esses dias. Aham. Ó, já tá oferecido, viu? Fixou? E você, Flávia, fixou o tema? Acho que não. Vixe. Não sei se eu consigo ver daqui. Ah, fixou. Fixou? Não, ficou como um comentário. Eita. Mas a gente acaba falando tanto que o pessoal, quem entrar, já vai saber. É verdade. Então, sem maiores delongas, bora começar, porque o tema é palpitante. A segunda-feira começou já com bastante emoções, né? Digamos, né? Muito. Essa quarentena tem monotonia, né? Verdade. É Verdade. uma notícia nova, né? Aí provavelmente nós teremos o lockdown, né? Que o enrijecimento da quarentena nada mais é, né, do que o lockdown. O termo não foi utilizado, mas os efeitos são esses. Verdade. Passada, né, teve a volta dos prazos, né, eletrônicos, e fomos todos surpreendidos com a questão da alteração da lei dos juizados, com a possibilidade das audiências virtuais, e que também estão acontecendo tanto na justiça comum quanto na justiça do trabalho, e estava realmente tendo uma certa euforia por parte da advocacia, muitas informações desencontradas, e aí eu tive uma iniciativa, fiz uma enquete no meu Instagram, perguntando o que as pessoas achavam da gente conversar sobre o tema, e aí a enquete foi super bem votada, e resolvi tomar a iniciativa, botar o roteiro aqui, e aí tinha que convidar, né, uma pessoa de peso, então nada mais justo que fosse uma professora de processo civil, que é a doutora Emília Queiroz, coordenadora aí da ESO, já foi coordenadora de cursos jurídicos de algumas faculdades em Recife, no interior, em Pernambuco. Então, doutora Emília, por favor, se apresente para que a gente possa efetivamente começar os trabalhos.
Boa noite, pessoal. Bem-vindos a todos. Primeiro, eu quero agradecer a doutora Flávia, que é minha vice-presidente na Comissão de Direitos dos Refugiados, super atuante, conselheira da UAB, corregedora de junta, e é uma pessoa que, apesar de tão pouca idade ainda, já traz uma experiência imensa, tanto de política de ordem como de advocacia. E ela foi muito perspicaz na curiosidade que teve sobre esse tema. Por quê? Aqui eu vou falar das minhas características que interessam para o tema. De fato, eu sou processualista, com ênfase em processo civil, e academicamente a gente tem se debatido muito sobre isso. A semana passada eu tive uma live pela ESA com a professora Isabela Lessa e com a professora Ana Beatriz Presgrave, que foi exatamente sobre isso, puxando o aspecto mais acadêmico e o aspecto também prático de uma análise controlada que a professora Ana Beatriz fez de um projeto piloto da Justiça Federal com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde ela é professora, né? Hoje, o que de mim vocês precisam saber é que eu sou advogada há quase 20 anos, apesar de não parecer, né? Mas há quase 20 anos, eu, graças a Deus, né? Estou nesse métier, seja nos estágios durante a faculdade, seja de tempo de OAB, uns 15 anos mais ou menos, e eu sou daquelas que tem uma visão muito maternal com meus alunos, com os jovens advogados, sejam eles da graduação, da pós-graduação, dos cursos de atualização e prática, e nos lugares que eu caio, eu não quero que eles caiam também. Então, assim que nós temos essa notícia, audiência virtual, o advogado mais experiente está preparado, tem as expertises para ela, o advogado mais jovem também vai saber lidar com essas situações. Então, é com base nisso que a gente fez a pesquisa, tanto da resolução do CNJ, dos impactos que essa resolução trouxeram para o mundo jurídico, da prática, com foco na prática jurídica, como também essa questão da alteração da lei, que afetou a Lei 90/99. Então, vou tentar passar aqui para vocês, não uma conversa acadêmica e eminentemente científica sobre o tema, mas a conversa daquele advogado que pode receber a intimação para próxima semana, daqui a 10, 15 dias, participar de um ato desse que provavelmente para a maioria vai ser inédito. Nós já trabalhamos, inclusive hoje à tarde, com nossa amiga Dani Janguier, a questão da indumentária, eu não posso nem chamar mais de indumentária forense, né? A indumentária home office para audiências, né? E para então, eu estou à disposição. Na verdade, reuniões online, né, videoconferências de uma forma geral. Serve tanto para audiência, mas como para se reunir com um cliente, com um colega, para discutir uma parceria, né? Verdade, verdade. Até porque a gente fica em casa, né? Por orientação da Organização Mundial de Saúde, pela própria falta de lugar da gente ir mesmo, porque os fóruns só estão naquele regime de urgência, a gente sabe, os nossos escritórios. Então, o fato da gente estar em casa não significa que a gente está de folga, né? Ah, mas ninguém vai me ver, mas você está se vendo, né? O que tem sido comum em todas as lives é essa orientação, inclusive profissionais da medicina, da psicologia, psiquiatria, orientam a nós nos condicionarmos a estar em casa. Tem que estar maquiada, tem que estar com a roupa. Eu vou fazer os meus atendimentos aos meus clientes informal, não. Eu estou trabalhando, mas estou em casa. E parece que quando você torna a sua casa o seu escritório, primeiro que é terrível que não tem hora para acabar, né? Mas você tem que ter a responsabilidade que você tinha. A sua casa não é mais aquele refúgio de relaxamento, que a minha casa era o meu refúgio de relaxamento. Chegava o mínimo possível. Só se eu tivesse um recurso, tivesse uma aula urgente para preparar, eu vinha para esse meu cantinho aqui e fazia. Hoje não. Hoje esse meu cantinho está sendo o cantinho mais usado da casa, né? Então, é importante um ponto já para começar, Flávia, sobre essa questão da indumentária. A gente sabe, só para lhe provocar de tantas coisas que virão ainda, né? Que a gente está entrando num modelo virtual de audiências, praticamente entrando. A gente sabe que já tinham alguns setores que faziam, mas compulsoriamente mesmo entrando nesse modelo, num momento atípico, num momento de pandemia, num momento que, se a gente não tem uma internet boa, não é nem seguro contratar para vir instalar, não é? E no momento, por exemplo, que a gente não tem todas as normas que regulem. Essa resolução do CNJ foi extremamente genérica. Por exemplo, falando da indumentária ainda, no fórum, vocês sabem que a gente não pode entrar, por exemplo, de short,
não é? Tem uma série de vedações, as roupas que nós vamos entrar, e isso já tem a legislação própria local daquele prédio. Boa noite. Boa noite, gente. E beijo grande. Mas em relação às audiências virtuais, existe alguma legislação que diga que, porque a nossa exigência em relação à roupa é para entrar naquele prédio físico dos fóruns, dos tribunais. Mas nós em casa temos regulação para isso? Ainda não. Então quer dizer que em casa eu vou poder fazer a minha audiência com uma roupa que não seja condizente com o valor da minha profissão, só porque a lei não está mandando. Nesses casos, a gente vai ter que começar a ter essa regulamentação. Enquanto isso, e Bia Presgrave fala muito bem a questão dos negócios processuais. Nessa audiência virtual que ela fez, esses pontos que ficavam em aberto, que a lei não podia obrigar, porque querendo ou não, é virtual, o princípio da cooperação, mas são partes adversas que estão ali. Então, provavelmente tem ainda aquele condãozinho da briga de querer levantar prova contra o outro, querer prejudicar o outro, querer força. Ai, tia Laininha entrou agora, obrigada, tia. Então, diante disso, fecham-se negócios processuais, tá? Então, o juiz pode ser proposto pelo juiz ou pelos advogados e o juiz aceita, no sentido de vamos usar a mesma indumentária exigida para os prédios públicos. Essa questão da roupa, gente, é uma besteira, não é? Mas é só para você ver quantos detalhes a gente ainda vai ter que pensar e ajustar para poder o modelo rodar bem. E alguns detalhes só depois que já estiver rodando para a gente sentir. Então, é como se você tivesse que consertar o motor do avião com o avião voando. Então, é desafiador. Exatamente. O raciocínio é exatamente esse. E só fechando a questão da pimenta, também é importante que essa responsabilidade não é só nossa enquanto advogado. Isso também reflete para os magistrados, para os membros do Ministério Público e para as próprias partes, nossos clientes. A gente também vai ter que passar essa instrução para eles, seja num depoimento pessoal, numa testemunha que a gente for chamar também, se for o caso de uma audiência de instrução. Eu participei dessa live da ESA e lembro que a professora deu um exemplo, salvo engano, foi uma testemunha que apareceu na audiência de camisa ou de candidata. Largadão no sofá, de chinelão, bermuda e a câmera lá, né? Exatamente. E aí, contextualizando, apesar dessa questão da audiência virtual ter surgido agora, ter vindo à tona durante esse período desafiador, o CNJ já vinha amadurecendo a ideia. Videoconferência não é uma novidade, já existe em resolução do CNJ desde 2010. Salvo engano, foi a primeira resolução, que foi quando teve uma reforma no Código de Processo Penal, que começou a prever audiências à distância de presos, enfim, determinadas peculiaridades. E aí começou a se discutir isso. O Código de Processo de 2000 também já começou a possibilidade, que já é um código futurista, modernista. Emília sabe muito mais que eu sobre isso. Estou apaixonada. Como aluna aplicada dela. E aí tem no Código de Processo de 2015 já tem a questão da audiência virtual nas possibilidades de conciliação e mediação. Agora, claro, desde que as partes concordem. As partes precisam ser intimadas e precisam aceitar esse convite. E aí a gente tem que deixar claro também que não é uma imposição, né? Vai ser uma faculdade, uma liberalidade do magistrado judiciário, a designação dessa audiência. E a gente também tem que pensar, a gente não está aqui para passar uma mensagem de pessimismo nem de alarmismo. Muito pelo contrário, a gente está aqui para tentar informar vocês, advogados, trazer a realidade. Dizer, não adianta a gente dizer aqui, não, isso vai passar quando voltar ao normal, que na verdade não tem mais normal. As coisas vão seguir o seu ritmo comum. E a gente sabe que não é isso. Tem que, de fato, preparar para esse novo cenário, né? Existe uma plataforma que está disponibilizada pelo CNJ, que está sendo utilizada em grande escala, que é aquele
o CNJ indica o uso, que é o CIRCO e EBEX. Alguns tribunais ainda estão utilizando o Zoom, mas pelo que eu estou vendo é uma pequena minoria. Todo mundo está usando o Webex, que é uma plataforma social, segura, estável. O link para baixar já existe no site do CNJ. Então, o interessante não é o advogado esperar ser intimado para uma audiência para ir baixar o programa na hora da audiência. Baixa com antecedência, entra no programa, tenta se familiarizar. Outra coisa também importante é que convites para entrar nessas reuniões online de videoconferência se dá através de e-mail ou pelo link do WhatsApp. Então, se faz primordial todo mundo acesse seu PJE lá na página inicial, onde tem nossas informações no cadastro. Isso tanto na justiça, pelo menos aqui em Pernambuco. Então, o único sistema, que é o PJE, em todos os tribunais, né? Então, tanto na Justiça do Trabalho, quanto na Justiça Federal e na Justiça Comum, veja se você possui um e-mail cadastrado. Se não possui, você indique. Se já tem, se está atualizado ou não. Porque todas essas informações e convites vão ocorrer via de por e-mail. Flavinha, estão pedindo para botar o fone, que teu som tá com um pouquinho de eco. Eita, vou pegar aqui. Mas tá dando para entender. Eu tô entendendo bem. Tá, então, eu vou adiantando, saudando logo. Nosso colega da BC Crim, Edson Vilela, Zé Durval, que entrou agora, meu assistente de live, que ele tem que ficar ligado para se der algum problema. E já vi algumas perguntas também, né? Mas vindo do início, por que uma videoconferência? Para vocês terem ideia, esse assunto não é novo, gente. Do jeito que, infelizmente, eu também não sou nova. A primeira pós-graduação que eu fiz foi enfim, faz uns 15 anos, né? Não vão fazer contas, né? Dani tá aí, Dani sabe, a gente foge. Depois que a gente completa 25, a gente foge um pouco de contas, tá? Mas a minha primeira minha primeira pós-graduação foi em processo penal na época, há uns 15 anos atrás. E eu lembro que lá a grande polêmica era pode acontecer vídeo audiência. Por quê? Qual era o motivo que naquela época se pensava nessa audiência virtual? Era exatamente para diminuir os custos do Estado em relação na área do processo penal, diminuir os custos do Estado e fazer com que houvesse mais segurança, porque a gente sabe que existe um risco maior de fuga do réu preso quando é deslocado para o local de audiência, não é? E todo aquele impacto de policiais. Vira, Flavinha. Foi mal. Nada. Aquele impacto de policiais tem que acompanhar todo aquele risco que existe. Então, existia a questão meritória se discutiu há 15 anos atrás, né? Vai haver uma fidelidade dos dados que são colhidos ali, porque é um ato processual impactante no processo, ainda mais processo penal. A gente sabe que o maior ato de defesa de um réu no processo penal é o interrogatório. Os penalistas, doutor Edson, aí me corrija para você estiver errada. Já pensou um interrogatório por videoconferência? Aí foram se ajustando, teria que ter um defensor presente para ver que ele não estava sendo ameaçado nem coagido de falar de determinada forma. Isso se discutiu há 15 anos atrás, né? Então, em 2010, o CNJ já vem estimulando isso. Obrigada, doutor Edson. E o CPC, que foi o nosso primeiro CPC feito totalmente de forma democrática, um CPC arrojado, um CPC moderno e que muda um paradigma inteiro, principalmente em relação à obrigação dos tribunais. O CPC, claro, já existia PJE na época que o CPC saiu, demorou um pouquinho a sair. E Rafa Beltrão, meu orientando eterno. Gilmara Leal também, conselheira estadual. Gilmara, bem-vinda. Léo Félix, meu Deus, está muito bem frequentada. Eu vi que João Vitor também está por aí, um grande amigo. Aí, beijo, Léo. Fez aniversário há pouco tempo, parabéns. Então, é uma realidade que é inevitável, né? E eu acho que nós já estamos atrasados, já era para acontecer assim. Gente, a gente fica pensando em processos de grande complexidade, mas quantos processos a gente tem que são aquelas demandas de massa,
por exemplo. A gente tem essa formação de precedente e tudo. Imagine esses mutirões que os juizados especiais fazem. Imagine os mutirões que pudessem ser online, né? Porque Doutora aquela Camila, logística de mutirão é aquele... Boa noite. É aquele vucu-vucu, aquela confusão. Então, Mário Guimarães, nosso presidente da ESA, muito obrigada pela Muito honra. obrigada. Então, é uma realidade, sim, que é inevitável. Essa questão da audiência, tá bom? Mas, claro que ter que adaptá-la, quem ainda não estava, porque o pessoal do penal já fazia, né? Em outros tribunais já tem o costume. Mas, para quem é do cível, que não tinha tanto essa prática, começar a prática nesse momento de pandemia é um desafio a mais. Mas não achem também, não quero nem ver. Gente, é tudo muito mastigadinho. A ESA tem dado curso e muito intuitivo, né, gratuita. E lá no CNJ, se você entra no site do CNJ, gente, tem tutorial, tem vídeos no YouTube gravados. Tem webinar sobre explicando, isso, né? Inclusive sobre vestimenta tem também lá. Pois é. Então, a gente tem a ESA, a gente tem o próprio CNJ, tem toda essa função educativa. Não fiquem achando, tô com preguiça de aprender para usar só na pandemia. Não, todo o conhecimento da gente, se a gente filtra a matéria que a gente está querendo aprender, se a gente transforma isso em aprendizagem, a gente vai usar um dia. E essa realidade, desde que a gente está com PJE, veja, a gente só está crescendo. Começou no penal, vem PJE, que já dá as condições, vem a portaria, a resolução de 2010, vem o Código de Processo Civil, vem agora essas duas, a portaria e a resolução na sequência. Então, não achem que vai ser um desperdício vocês terem que aprender a usar só para o período de quarentena, porque o pós-quarentena vai exigir um novo advogado. É um novo mercado que está surgindo, com clientes que vão ter exigências diferentes para você e os tribunais que vão estar abarrotados ainda com todas essas tutelas que nós estamos entrando agora, vão se transformar em processos depois, né? Então, eu acho que está na hora, quem ainda não se adequou, está na hora de se adequar e nós temos todas as condições de acesso a isso. Inclusive, quem tiver, e uma das perguntas que eu já anotei, Flavinha, se houver problema no sinal, se houver problema no sinal, isso é uma das polêmicas que vão ter que ser trabalhadas. Porque veja o que é que me aflige. A gente, lembrando que, diante dessas exigências, a OAB voltou a funcionar o co-office, sendo que tem que ser ligado para fazer o agendamento e justificar o motivo da ida e tal, para não ter aglomeração. A OAB, graças a Deus, não larga a gente nessa hora. Então, muito pelo contrário, a OAB está do nosso lado. Inclusive, quero aproveitar aqui a presença de Mário. Acredito que, com certeza, deve surgir algum tipo de capacitação, porque eu lembro que, na época do PJE, ocorreram caravanas que percorreu todo o estado para ensinar o advogado a manusear o instrumento, a ferramenta, o programa. E dessa vez eu tenho certeza que a OAB e a ESA não vão se furtar. O tutor do PJE, e eu vou confessar, eu vou dar uma filadinha, porque eu estou tendo uma complicação tão grande, porque estou entrando com as coisas de dependência, estou me atrapalhando e estou sem meus jovens advogados assistentes, estão longe de mim. Eu fico com vergonha de aperrear os bichinhos e tem coisa que eu quero fazer sozinha, né? Que antes eu fazia mais a parte intelectual, mandava o operacional. Agora eu disse, não, eu tenho que me libertar disso, não é possível. E está tendo, a gente sabe, o tutor do PJE da ESA, eu vou ser uma grande cliente dele, está fazendo online, né, até gente? hoje, né? E está fazendo online agora, porque antes era presencial, aí diante da pandemia, quer dizer, não tem desculpa, né? E também dizendo que essa resolução do CNJ traz em si, pela carga genérica dela, que apenas diz que existe, disponibiliza o sistema e diz que pode ser feito virtualmente. Mas a nossa ouvidora, Catarina, um beijo, Catarina, Cata. Obrigada. Giselda também. Então, mas tem muita coisa que fica aberta. E bota nas costas do advogado toda a responsabilidade de garantir que a parte esteja presente. Gente, daí tem uma série de complicações pra gente, né? Shirlene, da hora. Um beijo, doutora Shirlene.
Então, o que é que acontece, gente? Nesse momento, existe um impacto muito grande de se faltar uma audiência. Se a gente está no rito comum do CPC, ainda que seja a audiência do 334, aquela de tentativa de mediação ou conciliação, geralmente conciliação, se você falta sem justificativa, pode ser considerado ato atentatório contra a dignidade da justiça. Ah, Emília, qual é a consequência? Multa, né? Então, a única hipótese de você não ter que comparecer se o interesse for indisponível, ou se na petição inicial a parte autora disser que não quer a realização da audiência com essa tentativa, e você, numa petição própria, que é uma petição nova do processo civil, que ainda não é a contestação, numa petição própria, até 10 dias antes do ato, você tem que peticionar dizendo que também não quer. O professor Darlan Barroso fala muito isso, ele explica que são ambos, então, a junção de ambas as expressões de vontade que lhe dispensa de ir para a audiência, que a audiência não precisa ser realizada, o que não impede que haja posteriormente, até na abertura da instrução, pelo princípio da cooperação e o estímulo ao sistema multihipóteses, que o juiz mesmo proponha, né? Então, algumas partes não querem. Como vai ficar isso virtualmente? Eu posso faltar à audiência virtual? Não, em tese não. A gente vai ter que usar o mesmo critério, tá? Mas se no dia a minha conexão caiu, se num dia vamos pensar, né, em teoria da conspiração, tudo dá errado, Lady Murphy, né? Naquele você assistiu as lives todas, mas no dia da audiência, no horário, o poste da sua rua caiu. Um problema técnico na antena da internet, mas nem antena, é negócio de fibra ótica, né? Problema técnico qualquer que você ficou sem internet. Você vai ser multado por ato atentatório contra a dignidade da justiça? Uma outra polêmica que tem essa multa cabe ao cliente ou cabe ao advogado? Né? A OAB, o Conselho Federal, lutou muito por a gente, cabe ao cliente, porque o juiz não tem hierarquia de multar o advogado, mas, posteriormente, cabe a ação de regresso. Né? Ou seja, esses agentes multiplicadores não ficaram claros, e foi por isso que a OAB fez um ofício para os tribunais locais, o TRF, o TRT, o TJ, pedindo que eles editem resoluções locais sobre isso. Por quê? A intimação para audiência fica a cargo do advogado promover a presença do seu cliente. Nós temos vários perfis diferentes, nós temos uma infinidade de advogados com expertises diversas, até porque o advogado é essencial e todo cliente tem que ter o seu advogado. É melhor que seja assim, né? O juiz postulando, a gente sabe toda a limitação de direito que tem em cima disso, processual. Então, diante disso, eu posso ter um cliente que é um mega empresário, que tem uma internet até mais rápida do que a minha, na casa dele, vai entrar numa boa na hora com o sistema, pode ter até uma equipe técnica ao redor dele para dar essa consultoria, esse apoio. Mas eu posso sim ter um cliente que mora num local que sequer tem internet. Eu posso ter um cliente que não tem celular? Posso, né? E essa pessoa vai ficar desassistida, entende? Então, essa questão foi levantada pela OAB, que não deve recair sob a responsabilidade do advogado isso. E se é isolamento social, eu sei que o meu cliente não tem condições, vou buscar ele para o meu escritório. A gente está pedindo as diretrizes, né? Então, o que a OAB pede nesse ofício é, inclusive, que para que haja essa audiência, seja necessário ter aceitação expressa dos advogados, de ambas as partes. Por quê? Porque é nesse momento que eu vou ligar para o meu cliente, vai ser mais rápido o seu processo, vai também do advogado, né? Eu tenho que estimular o meu cliente. Por quê? Princípio da cooperação. Primeiro CPC, que tem normas fundamentais. Todos devem cooperar para que o processo corra bem, estou botando minhas palavras, corra bem, que seja dada uma decisão com análise do mérito num tempo razoável. Então, por que eu não vou querer que meu cliente participe e antecipe essa audiência? Os meus processos, eu não tive nenhum para teleaudiência. Meus processos, todas as audiências que já estavam marcadas, de instrução ou conciliação, todas foram remarcadas para a partir de setembro. Eu estou com a audiência remarcada para novembro. E sabe Deus se a gente vai conseguir fazer. Então, vai da minha postura como advogado, olha, você tem condições de entrar, um acesso à internet, assim, vou lhe explicar, vamos fazer uma videochamada para eu lhe dizer, você vai se portar de tal forma, a gente pode ficar se comunicando, enfim, né?
teste antes Perfeito, as amiga. condições técnicas, porque eu não devo também desestimular o meu cliente, porque é inevitável de Não, de acontecer. forma nenhuma. E vem outro princípio, desculpa, Flavinha, vem outro princípio aí, que é o princípio da boa-fé processual, né? Então, se eu tô do lado do réu, eu vou dizer, massa, não vamos participar dessa audiência, porque a gente já sabe que o seu direito é ruim, a gente já sabe que você tem risco de perder, então vamos capitalizar o seu dinheiro, porque vai demorar mais tempo até a audiência, a gente leva esse processo para frente. Isso não é boa-fé processual, né? Então, a postura do advogado nesse momento, a postura colaborativa é essencial. Perfeito, Amélia. O que eu ia dizer é que tanto a OAB e a advocacia como um todo, ninguém aqui está se portando de uma maneira contrária à audiência virtual online, muito pelo contrário. Agora, a gente precisa que ela ocorra com a segurança para que lá na frente a gente não tenha nenhum tipo de nulidade processual. Então, por isso essa luta da OAB, por isso a OABPE aqui enviou os ofícios, porque a gente realmente espera que primeiro que a parte seja realmente ouvida, né? Seja dada a oportunidade para que a parte concorde em dizer se tem condições, se tem meios ou não de se realizar a audiência. No mundo pós-pandemia, acredito que isso vai ser mais fácil. Mas no momento, como você disse, se tem uma parte que não tem acesso à internet, que não tem computador, e aí como é que ele não vai poder se deslocar para o escritório para o nosso escritório, para o escritório do advogado? Então é importante deixar isso muito claro. E quando você falou com relação à questão dos efeitos, outra coisa que me preocupa bastante também, que vai precisar ser regulamentado, é quando a gente vai para o âmbito dos juizados especiais. Porque nos juizados especiais a gente sabe que a falta do autor gera o arquivamento. E a ausência do réu gera a revelia, ou pelo menos o efeito da revelia, né? Que a gente sabe que tecnicamente é diferente. E aí, como é que vai ficar? Numa situação dessa de instabilidade ou de cair a internet próxima ao audiência, como é que a gente vai provar isso? Então, isso são questionamentos que surgem, essas provocações, e que a gente ainda não tem resposta para isso, sendo bem sincera. Né? Isso só a prática é quem vai nos dizer. Agora a responsabilidade foi a 1000, né? Que nós estamos aqui na live com um dos maiores autores do Brasil do Processo Civil Nacional, autor do manual da Gen Editora, que é um dos manuais mais vendidos no Brasil, o professor Marcelo Ribeiro. Olha a minha responsabilidade. Eu sou colaborador aqui da nossa ESA, já deu aula na nossa pós-graduação. Um beijo, meu amigo. Muito obrigada, também professor. opinando. Pois é. Responsabilidade. Veja, no caso específico do rito comum, que nós temos essa resolução do CNJ, Paula, estaremos quarta-feira à noite falando das ações de família. Bota aí o endereço, Paula, que vai ser. Então, no caso específico, gente, do juizado especial, eu acho que ainda tem mais agentes multiplicadores. Por quê? Essa resolução do CNJ ainda pode ser especificada, passar por um processo de afunilamento dentro de cada tribunal, não é? Eles deixaram realmente uma resolução genérica que deixou espaço para os tribunais precisarem os detalhes, né? Então, em relação a essa lei é diferente, porque já é uma lei que altera a Lei 9099, que inclusive eu vou ter que filar o número, porque são tantas leis e resoluções novas, é a Lei 13.994 de 2020, tá? É uma lei que vem modernizar a Lei 90. Particularidade essa lei não surgiu agora, durante a pandemia. Essa lei estava em tramitação desde 2019. Foi proposta pelo nosso saudoso LFG. Olha. E teve a força. Ele é uma pessoa visionária, né? Foi responsável aí pela grande democratização. Revolucionou. Do ensino dele, junto com o Renato Saraiva, né? Então, ele sabia o que estava fazendo. Ele propôs um projeto de lei. E foi até, assim, uma homenagem post-mortem para ele, né? O Luiz Flávio Gomes, é bom até a gente homenagear, que também foi um dos grandes idealizadores do sistema de EAD, né? Que de lá saíram os meus atuais chefes, digamos assim, de São Paulo, que é o pessoal que trabalhou com ele, professor Darlan Barroso, professor Marco Antônio, que hoje estão no meu curso, né? Eles também pegaram essa expertise anos atrás com
LFG. Então, vale aqui o registro. E realmente ele sempre esteve na vanguarda em relação a tudo, inclusive dessa lei. Essa lei vem para modernizar, mas a questão é de aprovação recente e também deixou muitos detalhes em aberto. Por quê? Ela vem dizer uma coisa que já era inevitável, inclusive pelo próprio sistema de informatização e pela própria natureza dos juizados especiais. Só que a gente tem que ver que os juizados especiais fazem parte de um microsistema dentro do sistema processual. O que é que vai definir se uma causa vai ser do rito comum ou vai ser do rito especial da Lei 90/99? Porque muitas vezes a pessoa diz, não, se eu quiser pedir menos, eu boto lá, se eu quiser pedir mais, eu boto cá. Não necessariamente. A gente sabe que tem matérias que não podem ser afetas, por exemplo, ações de família, que eu vou falar lá com Paula na quarta-feira. Aí entrou o coletivo Politizar, a filha do nosso saudoso vereador Braz Batista, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Como é que eu vou saber qual é o rito? Gente, não é só questão de dinheiro, vai ser de um jeito... Não, existe um rito. Dentro do CPC não tem o rol dos ritos especiais, as ações afetas? Pronto. A lei dos juizados especiais é extra código, mas é um rito especial, tá? Então, tem a questão do valor da causa, tem a questão da matéria, por exemplo, despejo, ação possessória, só se for despejo para uso próprio. Ações e complexidade, não né? cabem. Porque prova pericial também não se faz no juizado. Então, um mesmo objeto pode ser tratado por opção da parte pelo rito especial da Lei 90/99 ou pelo rito ordinário. Desculpa, pelo rito comum, que hoje é mais moderno falar rito comum. Qual é o problema da alteração dessa lei nesse momento de agora? Que até agora a gente estava falando do rito comum, tá? Justiça comum lá no fórum e tal. Online, mais os procedimentos afetos, que são geralmente nos fóruns de Justiça Federal. Então, o problema é o seguinte. Na Lei 90/99, se eu falto a uma audiência no rito comum, o que é que acontece? Pode haver a multa por ato atentatório contra a dignidade da justiça, como eu disse a vocês, mas o processo vai correr, tá? Ainda vai haver a instrução, estou falando da primeira. Se eu falto, e isso ficou bem genérico também na lei, e os processualistas estão criticando por isso, se eu falto hoje não, antes de ser modificada a lei, há pouquinho tempo atrás, se eu faltava a primeira audiência, e vamos levar em consideração que as audiências, eu acho que já universalmente estão sendo audiências unas, ou seja, começa com uma tentativa de conciliação e segue com a instrução no mesmo dia. O que acontecia? O arquivamento, se eu fosse autor, que besteira, só arquivamento. Não necessariamente. Condenação em custas. Se a minha justiça gratuita não foi aceita, eu só posso entrar novamente se eu quitar aquelas custas ou se elas forem dispensadas, né? E se eu for o réu, se eu for o demandado, a revelia, não é? A revelia diminui totalmente a chance de defesa no processo quando são aplicados seus efeitos. Enfim, é uma punição, tá? Por negligência do demandado. Mas, se eu falto, eu estou falando do presencial, se eu falto a essa audiência no online, e eu falto por um dos motivos que o colega falou, por exemplo, caiu a minha conexão por um motivo alheio à minha vontade, né? Quais vão ser as punições? Já pensou por um problema de conexão eu ter que arcar com os efeitos da revelia num processo, não é? Então, e o agente mais complicador ainda é a audiência una, porque um gravame é você faltar a audiência, por exemplo, do 334, pode se resumir a uma multa pecuniária, né? Mas outro gravame... E não traz grandes prejuízos, porque não houve nenhum tipo de produção de prova, instrução, não é? Isso. É mais uma conversa para se tentar uma autocomposição. Exatamente. Um outro impacto é o que eu vou ter nos juizados, não é? Porque eu vou ter limitada, vou ter cesseada, ainda que por culpa processual minha, porque faltei as possibilidades de defesa do meu cliente, né? Então, uma audiência de instrução dentro do processo, existem várias possibilidades de audiência. A audiência de tentativa de conciliação e mediação, a audiência de justificação, para quando se pede algum tipo de tutela provisória, geralmente. A audiência de saneamento, o juiz pode chamar. De todas essas audiências no processo civil, o maior gravame de problema de representação
ou de falta, é audiência de instrução. A gente deve lembrar o seguinte, gente, existem, eu sei, aqui devem ter muitos advogados correspondentes que dizem, não, eu sou só advogado correspondente, eu só vou representar, é muito para a empresa isso, eu só vou representar a empresa naquele ato. Ou advogado pautista, né? Eu já fiz audiência com alguns advogados pautistas. Perfeito. Não, eu não sei nem o que tem na peça. E pronto, no juizado. Eu uma vez fiquei um pouco preocupada, porque quando cheguei na audiência, meu cliente já estava lá, eu queria tentar fazer o acordo, a empresa disse, mas o advogado da empresa e o preposto da empresa estavam. Aí eu disse, gente, vamos fazer um acordo? Não, a gente não faz acordo nesse tipo de caso. Tinha desvio produtivo do consumidor, uma série de coisas. Aí eu disse, tá bom, então vamos começar a audiência. E já estava 15 minutos na sala. E ele disse, não, eu não posso começar agora a audiência porque eu estou sem a contestação. Eu achei que tivesse havido algum defeito técnico. Aí eu disse, mas não tem problema. Quais são os princípios da Lei 9099? Informalidade, oralidade. Publicidade. É no valor, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Tanto que essas, não sei assim se tem advogados de empresa grande aí, geralmente plano de saúde, banco, essas contestações de 200 laudas com 15 preliminares não são naturais, né? Fere os princípios da lei 9099. Então, aí eu disse, não tem problema, colega, vamos fazer aqui, faça a contestação, quais são suas preliminares? Porque o 9099 é para estimular essa discussão. Pode ser até que na hora da defesa da preliminar, a gente veja que dá para fechar um acordo, né? Porque o estímulo à autocomposição, 9099 já tinha tempos, o CPC veio meio que imitar nesse sentido. E a advogada, a colega, disse que não podia fazer a contestação na hora. Aí eu disse, mas eu não estou entendendo. Não foi você que fez? Você não lembra nada que escreveu? Ela disse, não, minha função dentro do organograma do escritório é a de advogada pautista. Aí foi quando eu descobri o que era o advogado pautista, que apenas estava na audiência para acompanhar o cliente e usava a peça de outro. Claro que dentro da organização dos escritórios existe essa questão até de expertise, né? Eu, por exemplo, dentro de um organograma, eu gosto muito de produzir. Eu escrevo demais, eu viajo, escrevendo recurso, virou noite que nem sinto, né? Já essa parte operacional, postar no PJE, acompanhar prazo, tem alguém da minha equipe que faz isso para mim e diz, olha, doutora, a gente precisa para tal dia, a senhora vai fazer tal peça, tá aqui no seu e-mail PDF que a senhora vai usar. Eu viajo ali. Então, tem o perfil de advogado redator. Tem o perfil também, eu gosto muito dessa peleia, né? Peleja na audiência, na sustentação oral. Mas eu tenho de atender cliente, eu tenho minhas limitações, né? Existem as divisões. Mas o advogado não deve, gente. Isso é uma lição que eu dou assim, como mais velha para os jovens advogados. Se a gente pode ter mais, por que a gente pode ter menos? Eu vou fazer o tutor do PJE para ficar mais independente e liberar um pouquinho os meninos disso também, né? Então, a mesma coisa. O momento da audiência de instrução é um momento mágico. É a jurisdição sendo enriquecida. O professor Marcelo Ribeiro está aqui, pode dizer. É o momento de produção de provas. Então, não existe isso de você dizer sou só pautista e estou aqui para cumprir tabela. Não, porque a responsabilidade recai sobre você. Então, o auge da advocacia do advogado é uma audiência de instrução, uma sustentação oral, que é ali que você vai utilizar todo o seu poder de persuasão, de convencimento mesmo, de mostrar ao magistrado, né? Que o lado do seu cliente é o que deve... E Catarina chegou aqui, que é mais ou menos do meu top, Cata. Eu e Catarina somos de um tempo que a gente usava muito não sei se Catarina se lembra ainda, o agravo retido. Eu me achava o máximo quando podia usar. O que é o agravo retido? É o recurso cabível para decisões interlocutórias proferidas em audiência. Em audiência. Se eu solicito uma prova e o juiz nega aquela prova, imediatamente eu tinha... Professora, qual é o prazo para entrar com esse recurso? Eu levantava a mão, sempre eu disse, 30 segundos. É o tempo de você organizar suas ideias e dizer... Pela ordem, agravo retido. Aí o juiz passava a palavra para você, você tinha que ter aquela fundamentação de pré-questionamento e trazer o caso, abria para outra parte contra-razoar, tudo oral, na hora. Hoje o Código de Processo Civil não tem mais isso. Então ficou ainda mais fácil fazer, porque qual era o problema? Se a gente não agravasse retido na hora da audiência, precluía. Agora não, até isso se facilitou para o advogado que não está tão atento.
você vai ter, se for hipótese de agravo de instrumento, você tem ali 15 dias. Se não for, você só vai levantar isso na apelação, no final, se ainda houver interesse. Então, o momento, quando a gente vai dar aula de provas, e eu sempre uso o livro do professor Marcelo nessa hora, que é esplêndido. Moza Borba também, Darlan Barroso também. Então, a audiência de instrução não pode ser vista como uma outra audiência de justificação, de saneamento, de mediação e de conciliação, porque é nela que você está produzindo as provas. Não adianta depois você fazer o melhor recurso de apelação do mundo se você deixou falho aquele seu momento que é trazido em audiência. Então, tem que se estar extremamente preparado para essa audiência, seja online, seja presencial. As expertises que são trabalhadas no online são outras, né? Por exemplo, mas se bem que o CPC já tinha trazido a possibilidade do advogado das partes gravarem em áudio. Claro que por bom tom, eu sempre disse aos meus alunos, principalmente o de iniciação de carreira, de prática, de pós, gente, por elegância, vocês avisem que aquela audiência está sendo gravada, né? Se não for segredo de justiça, claro, não tem nenhum problema para isso. Nós temos apenas que lembrar que tudo aquilo vai estar sendo gravado. Isso vai dar uma postura até de maior seriedade, maior responsabilidade aos profissionais que estão ali, porque sabem que estão tendo uma dupla checagem, não é? E sabem que aquele material vai ficar produzido, como já vinha sendo gravados os depoimentos, né? Agora, professora, trazendo agora para o contexto da audiência virtual, é importante também tirar algumas dúvidas, porque tem muitos questionamentos se a audiência está sendo gravada, se não está sendo gravada. E a audiência é gravada, a plataforma... Primeiro, é preciso explicar o seguinte, minha gente. Existe um administrador, um gerenciador da audiência. Não é o magistrado que deve... Pelo menos, se isso já aconteceu, vem acontecendo, não é o adequado, não é o correto. Tem que ter um funcionário da justiça, um serventuário da justiça, que ele é quem vai ficar ali no controle, admitindo as pessoas, aceitando o convite para as pessoas adentrarem na audiência. Essa audiência é gravada, mas só quem é o gestor da audiência lá da plataforma é quem consegue gravar. A gente, enquanto participante da audiência, a gente não consegue gravar. E ao final, quando a audiência finaliza, automaticamente o arquivo, a mídia, já vai para o PJE Mídia. Se o sistema eletrônico não for o PJE, o sistema também permite que converta em outras modalidades de áudio, como MP4, e aí fica lá registrado. E aí eu penso, Amília, que isso é um ponto muito positivo para nós, enquanto advogados, porque, pelo menos eu digo, por experiência pessoal, já aconteceu comigo de eu ir para a audiência, sair com a sensação de que a audiência foi muito boa, de que eu consegui fazer as provas direitinho, e a sentença demorar 1 ano, 2 anos para sair, e quando veio, assim, não foi tão boa, ou até um caso de improcedência mesmo, porque a gente sabe que por mais que fique ali registrado em ata, pelo assessor do juiz, não fica exatamente, né? A gente sabe que a fala, a entonação, e isso tudo, eu acredito que isso vai ser um ponto positivo no futuro, para que os magistrados possam julgar realmente de acordo com mais próximo da realidade. Né? Da verdade real, como a gente chama. E registrando a presença, minha responsabilidade lá em cima, mais um grande doutrinador do processo civil nacional, professor Henrique Mouta, seja bem-vindo, meu amigo da ANEP, do Pinga Fogo do Processo. Flávia, Pontes de Miranda dizia que a ata tem que ser o retrato do que tem em audiência. E sabe que a gente acaba advogando muitas vezes, até não sei como, mas por questão, eu não tenho um processo em cada vara civil daqui do Recife e em cada vara de família. Mas às vezes eu tenho 6 processos na mesma vara, né? Calha de acontecer. E é engraçado que tem uma determinada vara que quando eu chego, o juiz já diz, não, você de novo não, doutora, por favor. Eu disse, boa tarde para o senhor também, excelência. Porque ele fica irritadíssimo com a questão da ata, né? Porque, em alguns casos, audiência de família, quando tem menor, sempre eu exijo que o Ministério Público esteja ali, né? E muitas vezes a gente sabe que por questão de logística não está, e aquilo pode trazer uma nulidade. E as atas de padrão nessa determinada vara sempre constava a presença do Ministério Público. E sempre que ele via que eu chegava, ele dizia, vamos adiar a audiência porque o MP não vem hoje. Ou então dizia, altere aquele texto padrão da ata, porque a gente vai ter que fazer a ata pelo que vai acontecer aqui hoje, né? E quantas vezes também a gente acha que
como você disse, a audiência foi ótima e foi, mas antes de assinar a ata, a gente não tem aquele cuidado de ler. Gente, nossos clientes, em tese, são leigos naquilo dali, não é? Nós que temos que ter a capacitação técnica de ler e ver se está em conformidade do que aconteceu na realidade. Então, a partir do momento que eu estou dentro de uma sala virtual, que todo o ato está sendo filmado, eu passei a não me preocupar com depoimento, desde que começou a ser gravada a parte do depoimento. Relaxei, porque antes, naquela transcrição, a professora Virgínia Colares já estuda isso há muitos anos, né? Ela é Exato, professora a de gente tem que ficar linguística. ligado, a gente não pode piscar, né? Nessa transcrição você pode perder. E Exato. depois? É uma pergunta aqui de Patrícia. Uhum. A audiência gravada e protocolada no processo, esta terá acesso público no processo? Sim, desde que o processo não corra em segredo de justiça, basta acessar os autos que estará lá disponível como qualquer outro documento. Outra coisa também é que, com relação ao princípio da publicidade dos atos e das audiências, a plataforma do Cisco Webex já é possível também fazer a migração para que a audiência seja transmitida via YouTube, para que quem não estiver ali na sala virtual possa também acompanhar. Essa é uma outra realidade, né? Assim, que eu acho que a gente vai ter que trabalhar muito, que foi uma das questões que a gente debateu com a professora Bia Presgrave, que, de fato, é um ato público, né? Mas ela disse, será que não vai ser usada essa audiência? Juliana, minha aluna querida de Caruaru, bem-vinda, colega advogada. Então, será que não vai ser usado de uma forma negativa essa audiência? Ela falou muito em relação, ela deu um exemplo até da Justiça do Trabalho. Já pensou se um empregador, um empresário souber que aquele caso é um mau direito do reclamante e exibe para os demais funcionários, olha aqui, para servir de exemplo. Mas eu acho que isso vai tudo em cima da boa-fé. Eu acho que essa questão da medida da publicidade vai muito em cima do bom senso das partes que são guiadas pelos seus patronos. O que vai aumentar, de fato, é a obrigação do advogado com a boa-fé, né? Agora, se a gente reduz para o processo civil, a gente sabe que é o primeiro código que tem um rol de normas fundamentais de processo. O professor Ivo Dantas, no livro dele de processo constitucional, diz desses princípios que vêm expostos no código, o basilar deles é o da boa-fé. Então, mais do que nunca, o advogado vai ter que agir com boa-fé. Pé de vista entrou, beijo. Só a gente só não sabe quem tá aí. É Léo, é Marcelo. Mas é tudo gente boa. Tudo gente boa. Certeza. Quem for, um beijo. Renatinha, Sabrina, Cristiano, Léo, Marco. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Pronto. Então, eu acho que muitas dessas questões a gente só vai conhecer os agentes complicadores com a prática, não é? Agora, hoje o que me preocupa é a questão da ausência das partes para que não haja nenhuma punição. Eita, eu acho que teve probleminha no áudio. Tira o fone para ver. Tira o fone do computador, que eu acho que pode ser que resolva. Caiu o som. Não, ainda não. Mas, gente, enquanto Flavinha... Não. Enquanto ela resolve esse problema técnico... e eu acho que já está também se... Vocês estão me ouvindo? Patrícia, está ouvindo? Nem o meu, nem o de Flávia? Então, eu acho que é melhor sair e entrar. Duval, tu escreve isso? Pronto. Então, enquanto Flavinha resolve o problema de áudio dela, e eu acho que já está se encaminhando até para o horário do fim, eu acho que o principal da gente ver é estudar essa resolução, tá? A resolução 314, que, na verdade, ratifica a portaria 61 do CNJ. Lembrar que existe
regulamentem essa realidade, porque foi genérica, tá certo? E é natural que seja uma resolução do CNJ, cada tribunal vai adequar conforme a sua própria realidade. Mas hoje está valendo ela, tá? Então, hoje pode sim ser marcada a reunião virtual. Para isso, a gente vai contar com a OAB, o co-office está à disposição, mas desde que entre CNJ é intuitivo, tem tutorial, tem webinar, tem tudo, tá? Não tem problema. E outra coisa, em relação aos juizados especiais, a ausência nessa audiência virtual pode ter um condão até mais punitivo processualmente ainda. Então, na dúvida, eu acho que é probleminha de conexão lá com Flavinha. Então, gente, na dúvida é peticionar, tá? O problema que existe com o peticionamento no juizado especial tem que estar acompanhada de advogado se a causa for até 20 salários mínimos, né? No do Estado, a gente sabe. Então,